Sempre gestantes e crianças foram negligenciadas em estudos clínicos, tanto de vacinas quanto medicamentos. E isso ocorreu também em relação à vacina da Covid-19. Nenhuma mulher grávida e nem crianças foram incluídas nos estudos fase 1, 2 e 3 do ano passado. E com isso, em todos os planos de vacinação, grávidas e lactantes e crianças foram excluídas da vacinação. E o que a gente sabe é que durante várias mulheres que foram voluntárias às vacinas durante o ano passado, elas engravidaram após terem recebido as vacinas e a evolução dessas gestantes que receberam a vacina foi muito boa, não houve maior número de complicações e os seus recém-nascidos também não houve problemas e já estamos com acompanhamento aí de praticamente aí uns 6, 8 meses sem nenhuma consequência, mostrando assim uma inferência à segurança das vacinas. Então, outro dado que nós estamos observando, as trabalhadoras de áreas essenciais que estão grávidas, elas estão sendo vacinadas. No início, a maioria das sociedades científicas de ginecologia e obstetrícia contraindicava a vacinação de gestantes e foi-se observando a segurança dessas vacinas e hoje praticamente todas as sociedades científicas nacionais e internacionais recomendam que gestantes que fazem parte do grupo de risco sejam vacinadas contra a Covid-19. Mas então, somente as gestantes que fazem parte de grupos de risco, no nosso caso do Brasil, só as gestantes trabalhadoras de áreas essenciais que estão tendo o benefício da vacina. Então, quando foi feito o Plano Nacional de Imunização, não se contemplou as gestantes e isso está sendo um erro e uma injustiça muito grande. A gente sabe que as gestantes são uma população de risco, elas têm uma alteração imunológica, elas têm maior tendência a problemas respiratórios e sabe-se que gestantes, vários trabalhos mostram que gestantes com Covid têm uma evolução muito mais desfavorável do que gestantes sem Covid. A chance de parto prematuro, de sangramento no pós-parto, a chance de natimortos, crianças que têm o seu óbito dentro do útero, é maior em gestantes com Covid. A chance de uma gestante com Covid necessitar de suporte ventilatório e terapia intensiva é maior. Então, uma gestante com Covid tem em torno de 6 vezes uma chance maior de necessitar de internação, a chance de necessitar de terapia intensiva e ventilação mecânica é 3 vezes maior em relação a gestantes sem Covid e a mortalidade depende do grupo estudado, chega a ser o dobro da mortalidade de gestantes sem Covid, isso com casos, com análise de mais de 1 milhão de casos. Então, é indiscutível o benefício da vacinação de gestantes e a segurança também. Então, o que a gente tem observado? A gente tem observado que essas gestantes, como são uma população de risco, os fatores de risco que colocam essas gestantes terem esse maior risco são fatores de risco em comum com a Covid-19. Então, o que a gente vê? Diabetes, que é muito comum, hipertensão arterial e ganho de peso são 3 variáveis que fazem com que as gestantes sejam de risco e também são 3 comorbidades que aumentam o risco de ter formas graves da Covid-19. Então, é de total bom senso que a gente mude e que a gente comece um movimento e que a gente mude essa conduta do nosso Plano Nacional de Imunização e a gente comece a mudar no seu município, no seu estado, para que gestantes de risco, com orientação de seu obstetra e seu consentimento, recebam as vacinas. Quais seriam os benefícios da vacina? Então, a gente sabe que já foi demonstrado a passagem transplacentária da Covid-19. Então, nenezinhos, filhos de mãe com Covid-19, também eles podem contrair a doença, isso varia de população para população, mas em torno aí de 5% existe o que a gente chama de transmissão vertical, a passagem da Covid transplacentária. E esse estudo que eu estou mostrando para vocês aqui é uma maior revisão de 176 recém-natos nenês de filhos de mães com Covid-19 e mostrando também que é uma população de risco. A gente sabe que as crianças que têm o maior risco de mortalidade em formas graves da Covid-19 são crianças com comorbidades e principalmente as crianças abaixo de 6 meses. São as crianças que têm o maior risco e essas crianças não estão sendo contempladas em nenhum grupo de estudo em relação a vacinas. Então, o lactente, a criança jovem abaixo de 6 meses não vai receber a vacina. A única maneira que ela tem de receber a vacina é se a sua mãe receber a vacina e a gente sabe que existe a passagem transplacentária
da vacina. Uma mãe imunizada à Covid-19 vai imunizar o seu filho e vai proteger o seu filho. O que a gente vê de complicações em relação ao recém-nascido com o Covid? A gente sabe que a prematuridade em torno de 20% maior, a necessidade de internações em UTI, principalmente por problemas respiratórios, problemas neurológicos e gastrointestinais em torno de 40%. E a prematuridade que a gente vê aí também bem maior, em torno de 17% dessa população foram prematuros. Então, o recém-nascido, ele é uma população de risco, assim como a sua gestante. Esse trabalho que agora eu apresento a vocês é um trabalho com a vacinação de gestantes, um grupo de gestantes, um trabalho feito em Israel, que demonstrou que todas essas 20 gestantes que receberam a vacina, foi a vacina RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, todos os seus recém-nascidos dessas mães vacinadas tiveram a produção de anticorpo, mostrando que existe a passagem transplacentária também desses anticorpos e que se a gente vacinar a mãe, que é uma população de risco, a gente estará vacinando o bebê também e vai dar uma proteção pelo menos até os 6 meses, que é a faixa etária de maior risco. Então, a vacinação de gestante de risco, com o seu consentimento e com a solicitação de seu obstetra, vai trazer, através de uma vacina, a gente proteger 2 populações de risco. Nós vamos proteger gestantes, que são uma população de risco, e vamos proteger recém-nascidos de complicações no seu pós-nascimento, com menos necessidade de terapia intensiva, menos problemas neurológicos e menos prematuridade cesariana, que é 40%, e natimortos. Então, tem total bom senso e eu acho que nós temos que começar uma discussão como os municípios têm essa autonomia. Todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, as pessoas com relação com a área médica, nós temos que solicitar às secretarias municipais de saúde, temos que solicitar às secretarias estaduais de saúde que revejam esse plano nacional de imunização e o plano regional de imunização, para que as grávidas de risco, aquelas que têm hipertensão, diabetes, sobrepeso, alguma outra comorbidade, ou as gestantes que têm uma exposição maior, como foram essas gestantes vacinadas por serem gestantes, mulheres trabalhadoras de áreas essenciais, sejam contempladas, porque a gente dê esse benefício a essas 2 populações de extremo risco de ter as formas mais graves da Covid-19. No Brasil, a estimativa é que nasce em torno de 2,9 milhões de crianças ao ano. Então, e a gente sabe que praticamente a cada 3 gestantes, uma tem um desses fatores de risco, fazendo com que a sua gestação seja de risco a ela e ao seu bebê. Então, a gente dando esse benefício, dando esse direito a essas gestantes de serem vacinadas, a gente vai estar protegendo praticamente 1 milhão de gestantes ao ano e 1 milhão de recém-nascidos ao ano com a vacinação dessas gestantes. Então, eu acredito que isso é uma medida indiscutível que deve ser rapidamente implementada a sua discussão e a sua implementação em nosso país.